ordem do discurso foi um pronunciamento feito por Michel Foucault no dia 2 de dezembro de 1970, por ocasião onde ele estava ocupando ali a vaga, não é, na cátedra do seu professor Jean Hippolyte, que faleceu em 1968. Então Foucault ele foi eleito para ocupar a vaga do seu mestre. Inicialmente, Foucault apresenta o discurso, né, introduzindo a ideia de discurso como força, uma força que perpassa o indivíduo e transforma esse indivíduo em elemento discursivo e não protagonista ou autor do discurso. Nós vamos fazer alguns comentários a partir da obra, né, que foi publicada pela editora Loyola em 1996 em sua terceira edição. Então Michel Foucault, aqui inicialmente na página 5 e página 6, ele diz o seguinte: gostaria de perceber que no momento de falar, uma voz sem nome me precederia há muito tempo. Bastaria então que eu encandeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-se por um instante suspensa. Não haveria, portanto, começo, e em vez de ser aquele de quem parte o discurso, eu seria antes ao acaso do seu desenrolar uma estreita lacuna, ponto do seu desaparecimento possível. Por essa expressão, aí Foucault tenta suprimir o indivíduo. O indivíduo aparece apenas como um detalhe aí. Não é como diria Deleuze, né? Essas palavras ditas, né? Palavras ditas por outro, ideias pensadas por outro, e que vai envolvendo o discurso como um fluxo de pensamento e que tem intenção. O discurso é político, ele tem intenção, ele tem metas e também ele tem as suas consequências. Exatamente por isso é que Foucault ele chega a abordar em determinados perigos trazidos pelo discurso. Ele começa a discorrer sobre o ordenamento do discurso ou o controle da produção do discurso. Na página número 8, ele diz o seguinte: em toda a sociedade, a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos que tem por função conjurar os seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então, essa ideia, né, das sociedades e o controle sobre o discurso, cuja função final é justamente controlar os corpos, esquivar de sua pesada e terrível materialidade. O discurso ele é efetivo quando ele de fato ele influencia a vida das pessoas. Então é nesse foco, nessa direção que Foucault está preocupado. Observar o discurso, como ele se desdobra, quais são os elementos que tenta formatar esse discurso e as consequências que esse discurso traz. Então Foucault apresenta assim os procedimentos, né? Então basicamente são 3 focos de discussão. Da página 9 à página 21, justamente os procedimentos de exclusão, os procedimentos internos do discurso, da página 21 à página 36, e os procedimentos de restrição, rarefação, a partir da página 36. Então, procedimentos de exclusão do discurso. Então, Foucault ele aborda que são procedimentos externos, né? Primeiramente,
procedimentos externos aos sujeitos e também aos discursos. A interdição, a separação barra rejeição e a oposição entre o verdadeiro e o falso. Então são discursos de exclusão. Na interdição, Foucault coloca que o discurso não pode ser dito, não é, de qualquer maneira, e nem também pode ser dito por qualquer pessoa e de qualquer forma. Então esse sistema ele é subdividido em 3 partes também. Então a interdição pode acontecer pelo tabu do objeto, pelo ritual das circunstâncias e pelo direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. Ele enfatiza bastante isso na página 9, onde ele diz o seguinte: sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo. Então, quando não se tem o direito de dizer tudo, porque existem temas considerados tabus, principalmente quando se trata da sexualidade, da política, eles não devem ser falados. Então é destacado aí o tabu do objeto da fala, o tabu do objeto em discurso. E também que não se pode falar de tudo, de qualquer circunstância. Então não é sobre qualquer circunstância que se fala qualquer coisa. Existe também o ritual das circunstâncias, de como aquilo é falado, como pode ser falado, e também por quem aquele discurso pode ser falado. Não é qualquer pessoa que pode trazer todo e qualquer discurso. Existem discursos que são específicos a determinados indivíduos. Existem indivíduos que ele tem o privilégio de trazer aquele discurso próprio, talvez da sua formação, talvez das características sociais que estão sobre aquele indivíduo, que o qualifica para trazer determinados discursos. Sobre a separação, sobre a rejeição, ou seja, aquele discurso que não pode ser falado, então ele recorda do discurso da loucura. Ele diz que o discurso do louco, ele não é aceito, ele não pode ser falado. E ele recorda então, inclusive, da Alta Idade Média, por exemplo, quando muitas vezes os loucos eram considerados como pessoas especiais, como espécie de profetas, não é? Que traziam em si uma certa ingenuidade, eles traziam uma certa áurea espiritual, não é? Alguém que poderia ser usado por Deus para proferir um discurso. Então o louco era visto como alguém que detinha esse discurso, mas que no entanto não era o discurso que todo mundo falava. Era um discurso de certa forma excluído. E mesmo quando o louco era trazido ali para o espetáculo, não é? Para as apresentações, era um discurso à parte, um discurso diferente dos demais, um discurso colocado de certa forma em exclusão. Só que essa lógica do discurso do louco, do discurso excluído, ele foi redinamizado em outras épocas na sociedade. E mesmo hoje, por outros mecanismos, muitos discursos podem ser rejeitados, separados, como o discurso do louco, como aquele discurso que não coaduna com a vontade de poder de uma época. E cada época existem vontades de poder, e essas vontades de poder vão gerando vontades de saber. Então são valores que circulam e que são hegemônicos em determinada sociedade, e que muitas vezes os discursos devem estar equiparados a esses valores. Do contrário, eles poderiam ser rejeitados, separados e considerados como discurso louco. Oposição entre o verdadeiro e o falso. Também nessa oposição do verdadeiro e o falso se coloca os discursos que são considerados como dignos de ser transmitidos, dignos de ser seguidos, e que são de certa forma
chancelados por determinada instituição. Por exemplo, discursos que são chancelados pela ciência, discursos que são chancelados pela educação, que são considerados como discursos verdadeiros. E da contrapartida, os discursos que são considerados falsos são aqueles que são desqualificados para o momento. E esses discursos, eles estão fora da vontade de saber de uma época. Ora, essa vontade de verdade, como outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre um suporte institucional. É ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um conjunto de práticas como a pedagogia, é claro, como o sistema dos livros da educação, como as sociedades dos sábios de outrora, os laboratórios de hoje. Mas ela é reconduzida mais profundamente, sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e, de certo modo, atribuído. Então Foucault observa que o discurso ele se organiza internamente, como que esse discurso ele vai ganhando sentido e vai se organizando no modo interno de sua organização. Então ele divide isso aí em o comentário, o autor e na organização das disciplinas. Então o comentário ele tenta dar mais fácil entendimento no que expressa o discurso. É aquela possibilidade que tem de se fazer um enunciado explicando o discurso, ou seja, trazendo o discurso para um entendimento mais fácil daquele que está querendo aprender ou querendo conhecer ou precisa de conhecer aquele discurso. Então, o comentário é exatamente como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando sobre uma obra de Michel Foucault, não é? Sobre a ordem do discurso e tentando trazer, em outras palavras, as ideias que Foucault tenta impregnar no que ele fala sobre esse discurso, sobre o discurso e o seu desenrolar. Então é isso. É uma forma de se trazer um pensamento através de outras palavras. E mesmo que nós usamos de exemplos diferentes, de palavras diferentes, este comentário ele é sempre fiel ao discurso fundante, aquele que deu origem a esse enunciado que nós estamos fazendo. Então, quando alguém fala, nós não estamos criando um discurso, nós estamos trazendo enunciados a partir de um discurso. E ainda que nossas contribuições venham sobre esse discurso, ele ainda é fiel a um discurso fundante. Eu poderia aqui dar um exemplo, as nossas citações acadêmicas, por exemplo, quando nós escrevemos um artigo e que nós fazemos citações indiretas dentro do texto. Nós colocamos as nossas ideias a partir do pensamento, do discurso de um autor, mas somos fiéis à ideia que é trazida por aquele autor. Foucault também fala do autor. O autor aqui não é necessariamente um indivíduo. O autor não é apresentado como uma espécie de, por exemplo, de escritor de uma obra. Muito embora isso também possa acontecer. Alguém que escreveu uma obra, é autor de uma obra, e sua obra é um discurso. Mas quando Foucault enfatiza a ideia de autor, apresenta como uma função e não necessariamente como uma pessoa que está ali, ou que escreveu, né, ou que criou um discurso. Então, na página 26, então ele diz assim: o autor, não entendido, é claro, como indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de argumento do discurso, como uma unidade de origem de suas significações, como foco de sua coerência. Então, um discurso ele é organizado
da seguinte forma: as ideias são organizadas, há um princípio de agrupamento das ideias de um discurso e que não necessariamente pode ter um autor. Por exemplo, nós podemos pensar em uma lenda, por exemplo, uma lenda do folclore. Existem lendas que por trás daquela história elas trazem um discurso, muitas vezes um discurso moral, um discurso de chamada para um tema social. Então são muitos discursos que vêm nas lendas, nos contos, e que não necessariamente se sabe de um autor ou de alguém que criou aquela fala ou aquele discurso, mas existe uma ordem, existe algo que dá coerência àquele texto, né, aquele arranjo discursivo. Então isso aí seria o autor, e não existe discurso sem autor. Por outro lado, também muitas vezes o autor ele é reconhecido no discurso, e você não pode muitas vezes separar o autor do discurso, porque autor e discurso muitas vezes se confunde. Por exemplo, quando você pensa no discurso do apartheid, por exemplo, na África do Sul, automaticamente a nossa mente vem o nome de Nelson Mandela. Quando nós pensamos, por exemplo, no movimento cubista da pintura artística, automaticamente se pensa, fortemente no nome de Pablo Picasso, porque sempre a ideia de autoria está ligada ao discurso. Só que ninguém está preocupado em saber exatamente os detalhes pessoais de Nelson Mandela ou de Pablo Picasso. O discurso do estilo cubista, o discurso da ideia e dos temas voltados para o apartheid, eles por si mesmos são completos em nosso pensamento, e é nesses discursos que nós estamos interessados, estamos preocupados em pensar e discutir. Foucault cita um terceiro elemento, que seria as disciplinas ou a categorização. Então os discursos eles são colocados, eles aparecem, os discursos eles são testados, os discursos eles são aprovados socialmente, e depois esses discursos eles são distribuídos por áreas de conhecimento. Existem discursos que são próprios da medicina. Existem discursos que são próprios da educação. Então, são vários discursos, o discurso das artes, como já falamos, os discursos voltados para questões de sexualidade, de política. Então, os discursos são alocados em suas organizações e categorias e disciplinas. Então Foucault ele também fundamenta de que os discursos têm certas condições de funcionamento. Então existem os procedimentos, por exemplo, de restrição, rarefação. E Foucault ele subdivide esses procedimentos em ritual, sociedade do discurso, doutrinas e educação, que é a forma de propagação dos discursos. Então, em primeiro lugar, o ritual ele é uma organização internamente como a quem deve falar ou assumir o discurso. Isso remete à performance do discurso, à legitimidade de quem profere o discurso. Então, o ritual ele remete a certos detalhes do discurso, a forma como o discurso deve ser procedido. Por exemplo, o discurso que é colocado em um tribunal, por exemplo, o discurso que deve ser proferido por um juiz, que está ali interpretando a lei. Então existe um certo ritual da forma como ele coloca, como ele fala o discurso. E também a pessoa que deve levar esse discurso. Não é só a performance do discurso, mas o indivíduo que o profere.
Então Foucault coloca na página 39, ele diz o seguinte: o ritual define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam, define o gesto, comportamento e a circunstância e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso. Então, o ritual é uma forma, né, de restrição, porque nem todos podem proferir aquele discurso, com aqueles detalhes que dependem também de circunstâncias, não é, e certos comportamentos que devem ser colocados no discurso. Em segundo lugar, Foucault coloca que existe também as sociedades de discurso. Ele toma esta qualificação abordando, né, a chamada sociedade do discurso lá no passado, né, onde eles elaboravam os discursos, eles eram os que faziam surgir os discursos, só que esses discursos acabavam indo para um público bastante restrito, não é? Ao mesmo tempo que a sociedade do discurso criavam os discursos, tinha a função também de conservar, de produzir o discurso e também de fazer esse discurso circular. Portanto, que Foucault diz que esses discursos vindo da sociedade do discurso, ele tinha uma espécie de paradoxo. Ao mesmo tempo que tinha a função de fazer circular o discurso, ao mesmo tempo esse discurso era restrito porque ele era cercado de certas dificuldades, de certos detalhes que o dificultava, fazendo que apenas uma elite tinha acesso a esses discursos. E segundo Foucault, apesar de não existir mais as antigas sociedades de discurso, que fazia ali o jogo ambíguo, né, segundo ele, de segredo e de divulgação do discurso, então mesmo em discursos mais livres de qualquer ritual, né, como eles tinham, se exerce ainda formas de apropriação de um segredo, ou do segredo, e de segredos, né, e da não permutabilidade, quer dizer, da continuidade do domínio de certo grupo social, né, que ali domina aquele discurso. Então ele diz o seguinte, ele afirma que é bem possível que no ato de escrever como está institucionalizado, por exemplo, o livro, o sistema de edição, então na questão dos personagens, do escritor, então tenha lugar uma sociedade de discurso. Isso ele aborda bem assim, fortemente na página 40, 41 desse livro, onde ele fala mais sobre este assunto. E também o modo restrito como se define o segredo técnico, né? Por exemplo, das questões e estudos científicos, por exemplo, como é circulado, como é difundido o discurso do médico, né? O discurso médico, a apropriação do discurso econômico, entre outros, que é discutido em um campo mais fechado sobre a apropriação de determinados indivíduos que detêm esse discurso. Em terceiro lugar, vem as doutrinas. Então, necessariamente, as doutrinas elas vêm de uma certa sociedade de discurso. Ainda que pareça um paradoxo, então essa sociedade do discurso ela tem uma tendência à restrição do discurso, porém da sociedade surgem também as doutrinas, não é? Uma coisa mais restrita, né, para um grupo mais fechado. No entanto, essas doutrinas elas tendem a alcançar adeptos, a alcançar um público mais expressivo. Então Foucault coloca na página 41 e 42, ele diz assim: à primeira vista, as doutrinas religiosas, políticas, filosóficas, elas constituem o inverso de uma sociedade de discurso. Nesta, o número de indivíduos que falavam, mesmo se não fosse fixado, tendia a ser limitado.
e só entre eles o discurso poderia circular e ser transmitido. A doutrina, ao contrário, tende a difundir-se, e é pela partilha de um só e mesmo conjunto de discurso que indivíduos tão numerosos quanto se queira imaginar define a sua pertença recíproca. Essas doutrinas geradas, elas são tendentes a alcançar um público bastante diversificado, porque é objetivo da doutrina se expandir. Ela se expande e ela leva, aquele discurso. Em quarto lugar, Foucault coloca a educação. Ele coloca que a educação é o que faz a interlocução entre o sujeito e o discurso. Porque na educação que existe a organização hierárquica, a distribuição do discurso através do currículo, por exemplo, o currículo escolar, e que determina os conhecimentos necessários, por exemplo, o discurso da formação do homem, da formação, por exemplo, do homem e nação. Existe um projeto, dentro do currículo, por exemplo, que é trazido pela BNCC, que é um discurso que quer a formação do indivíduo, a formação da nação, dentro de uma proposta que a gente sabe que tem de fundo econômico, mas é um discurso que a educação é que traz e ela é que distribui. Também existe a organização discursiva na formação dos professores, discursos específicos por área de formação. O professor que vai se especializar no discurso da ciência, no discurso da matemática, no discurso das artes, no discurso da língua portuguesa, etc. Então são todos discursos que estão embutidos, imbuídos aí na ideia de formação. Então, neste pensamento, a educação é ela que regula o que deve ser ensinado e o que deve ser suprimido. E ela limita a distribuição do discurso, por exemplo, por séries de formação, e também determina como deve ser apresentado os conteúdos, através dos métodos, através das técnicas, através das informações pedagógicas e também das metodologias de ensino. Nesse discurso da educação também está a questão da ritualização da palavra. É porque nesse discurso é que nós podemos pensar quem é que pode, quem tem o direito, quem tem a apropriação de trazer tal discurso de tal área de formação. Então isso está colocado dentro desse discurso de ritualização da palavra que deve ser trazida, quem pode trazer tal discurso. Então nisso está envolvido jogos de poder, está envolvido desejos. Então desejos e poder estão envolvidos nessa questão, e que a educação ela é chamada a distribuir esses conhecimentos. E com referência a esses jogos de poder, jogos discursivos, é que Foucault ele chama a atenção, porque a educação se preocupa bastante com a palavra que é correta, com a palavra que pode ser colocada como certa, não como um discurso de loucura, com aquilo que deve ser chancelado pela vontade de poder, pela vontade de conhecimento, vontade de saber. Então a educação está voltada muito para dentro desse processo. Inclusive, Foucault faz uma crítica de que a filosofia também tem se inclinado para essa questão, nessa preocupação exacerbada com o discurso correto, e que a filosofia deveria se desvincular dessa preocupação para dar abertura a todos os discursos, não se restringir, no caso, a essa ideia do discurso que deve ser tido como verdadeiro. Após essa introdução toda feita pelo filósofo, ou sociólogo, ou que queira dizer, porque Foucault ele não se define, ele deseja colocar
O que ele pretende fazer no Colégio de France, né, após essa abordagem? De que forma ele quer focar o discurso, ele quer estudar o discurso? Então ele aponta 4 pontos importantes. O que ele chama de inversão, a descontinuidade, a especificidade e a exterioridade. Então, falando sobre a inversão, ele coloca que significa analisar o discurso pelos seus princípios, né? Pelo aquilo que compõe o discurso, e não por aquilo que aparenta o discurso, por aquilo que ele manifesta superficialmente. Ele quer estudar o discurso, não é, a partir dos seus princípios. Na página 60 ele coloca o seguinte: ele pretende procurar cercar as formas de exclusão, da limitação e da apropriação, e mostrar como se formam para responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exerceram efetivamente e que medida foram contornadas. Isso ele chama de inversão. Estudar o discurso como ele acontece, de que forma ele se desdobra, e não falar superficialmente, mas estudar o discurso em suas entranhas, como de fato esse discurso está sendo trazido, está sendo efetivado socialmente. Sobre a descontinuidade, Foucault coloca que é a tentativa de desarticular o discurso. Então o discurso ele não acontece de forma desarticulada. Então o discurso acontece de forma que discursos se atravessam, discursos se colocam e existem, por exemplo, ligações discursivas. E o que ele quer fazer? A tentativa de desarticular esses discursos, desarticulá-los para tentar isolar, para entender a articulação que existe entre eles, para compreender como que as práticas individuais e que se atravessam e que se contrapõem como consequência da relação com outros discursos. Como que isso acontece? Como que um discurso perpassa o outro discurso? Então Foucault coloca que os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas que se cruzam por vezes, mas também que se ignoram e que também se excluem. Então a descontinuidade foca justamente esse relacionamento discursivo e o estudo que há entre essa dinâmica, né, dos discursos. Na especificidade, o foco está em reconhecer a violência que o discurso faz, né, entre as pessoas, na própria natureza, porque o discurso ele tem uma proposta e o discurso tem suas consequências. Quais são essas consequências sociais que são trazidas pelo discurso? Na página 53, Foucault coloca a seguinte expressão: não transformar o discurso em um jogo de significações prévias. Não imaginar que o mundo apresenta uma face legível que teríamos que decifrar apenas. Ele não é cúmplice do nosso conhecimento. Não há providência pré-discursiva que o disponha ao nosso favor. Deve-se conhecer o discurso como uma violência que fazemos às coisas e como uma prática que lhes impomos em todo caso. E é nessa prática que os acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade. Neste entendimento, o discurso ele é apresentado como algo que influencia a prática da vida, direciona os corpos, os indivíduos. Então, não apenas como uma coisa a ser decifrada,
mas como uma violência que é feita às coisas e aos indivíduos. Então essa é uma visão específica de Foucault sobre o estudo do discurso. A exterioridade, ela não está preocupada em observar a essência do discurso como uma análise interna, mas o porquê e para que do discurso, tendo em foco o para que o discurso significa e para aquilo que ele produz. Então isso seria possível por dois métodos. Então Foucault ele vai lançar a mão da descrição crítica, não é? E da genealogia. Então essa descrição crítica mostra as estruturas do discurso, as bases e as fundamentações do discurso, enquanto que a genealogia, e que Foucault ele vai se inspirar aí na genealogia da moral, né, de Nietzsche, né, e como Nietzsche coloca este assunto. Então Foucault observa a origem que faz com que determinado discurso se perpetue, não é? Qual é o poder, qual é a ignição que faz com que os discursos vão se perpetuando na sociedade. Mas para o final da explanação da fala de Foucault, ele começa a abordar que o discurso, a partir do que ele estava ali falando, do que ele estava ali colocando, trazendo uma interlocução, também poderia ser visto por outros aspectos. Então ele coloca 4 aspectos, né, um pouco diferenciados da forma como ele vinha abordando, mas que poderia ser colocado sobre esse assunto, né, do discurso. Então ele fala sobre o acontecimento, sobre a série, sobre a regularidade e a condição de possibilidade. Isso aí é para fazer contraponto a outros conceitos. Por exemplo, o acontecimento vem fazer contraponto à ideia de criação. A série vem para fazer contraponto à ideia de unidade. A regularidade vem fazer contraponto à originalidade. E a condição de possibilidade vem fazer contraponto à ideia de significação. Então, primeiro o acontecimento. Então Foucault coloca que esse conceito ele substitui ao conceito de criação e diz que o discurso se dá como acontecimento e não como criação. O discurso simplesmente acontece por uma apropriação, por uma propriedade histórica, por uma condição, digamos assim, histórica. Então Foucault coloca na página 49, o discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascente diante de seus próprios olhos. Então, se é uma reverberação, é como um eco que reverbera, é algo que é trazido à tona, né? Sempre ele está sendo redinamizado. A ideia de série. Então esse conceito, segundo Foucault, ele se contrapõe ao conceito de unidade. Então os acontecimentos que se dão, eles não se dão de um modo individual. Os discursos não acontecem de modos individuais. Os discursos são imbricados, acontecem em série, e quando eles são reproduzidos socialmente, aquilo acontece semelhantemente. Então o que acontece na verdade é um fluxo entre discursos e que se perpassam. Esse fluxo de discursos acontece também na vida cotidiana. Discursos que se perpassam, ideias que se perpassam, ideias que se materializam. Então a ideia de regularidade é exatamente por conta da fluência do discurso. Então é um conceito que se opõe
a ideia de originalidade. Então não há uma originalidade, o que há é um redimensionamento, há uma fluência no discurso. Então o que existe é uma regularidade. Os indivíduos são perpassados por discurso, mas não existe aquele criador, não é aquele autor, aquele através do qual o discurso emerge em originalidade. O discurso ele é passado, é redinamizado. Muitas vezes o discurso ele some em determinado tempo histórico e aquele discurso ele retoma sobre uma outra roupagem. Por exemplo, o discurso da discriminação racial, na época em que havia a escravidão, aquele discurso era colocado sobre determinado contexto. Mas depois o discurso da discriminação racial retoma sobre uma outra roupagem e sobre outro contexto histórico. Por fim, Foucault fala da condição de possibilidade. É um conceito que se opõe à ideia de significação ou de significado, né? Então os discursos não querem significar. Na verdade, o discurso eles emergem de uma possibilidade histórica. Os discursos emergem da contingência, né? Como diria Ernesto Laclau, o discurso emerge da contingência. Ele não é algo que é programado e que traz um significado, mas ele está ali e depende da condição histórica e do momento para que ele possa emergir, para que ele possa manifestar a sua regularidade. E finalizando esta nossa fala, nós queremos dizer que esse discurso proferido por Michel Foucault, que se tornou uma obra literária, uma obra filosófica, é um discurso bastante complexo, embora é uma obra pequena, mas ele pode ser visto por diversos olhares. Então esse foi o nosso olhar, nós ponderamos pontos importantes aí, dito por Michel Foucault, mas existem muitos outros pontos dentro desse texto e que poderíamos falar por horas, e trazer diversas discussões, e que nós deixamos para que surjam outras discussões dentro desse texto. Fica então as nossas singelas colocações à vista do texto A Ordem do Discurso de Michel Foucault.